sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 4. Se o mistério é milagre, nós vamos falar de milagre. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazê-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, Jesus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, reservados. Amém? Amados, hoje é culto da família. Domingo, culto da família. E essa história nos conta a respeito de uma família. Uma mãe viúva com 2 filhos, que vive um momento de dificuldade da sua vida. Vive um momento de não ter nada na sua casa. Vive um momento de escassez. Vive uma crise financeira, poderíamos trazer para os dias de hoje. Vive um momento de muita dificuldade. Porque a história nos conta que alguns credores, as quais ela devia, foram até a sua casa querendo levar os seus 2 únicos filhos como escravos, como servos daquele povo, a fim de pagar as dívidas com a escravidão dos filhos. Então, assim por se dizer, eu entendo que é uma história que nos relata uma crise financeira, uma crise de dificuldade na vida daquela família. E também, paralelo a isso, o desespero de uma mãe em defender a sua família, em o desespero de uma mãe, assim por ser viúva, em se tornar cabeça daquela casa, em se tornar responsável por aquela casa, em se tornar administradora daquela casa, e perante essa situação difícil que se encontra, o que fazer? Aleluia. Mas a Bíblia é bem clara em nos contar que então o profeta Eliseu vai de encontro a essa mulher. Essa mulher clama pelo profeta. Essa mulher clama pela presença de Deus através da vida do profeta. E o primeiro encontro que ela tem com o profeta, ela diz e afirma para o profeta: O Senhor bem sabe que o meu esposo, que o meu marido era servo de Deus, temia ao Senhor. Então, quando eu li essa fala, quando eu li essa passagem, esse versículo, nessa afirmação, porque ela falou com tanta firmeza, missionária Márcia, falou com tanta convicção para o profeta. Ela estava dando uma identidade, fazendo o profeta lembrar quem era o esposo, a história do esposo. Ela estava dizendo: o meu esposo temia o Senhor, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Para alguém que fala com tanta convicção, é porque verdadeiramente, como já foi até falado aqui nessa noite, havia uma verdade em cima daquela afirmação. Ela sabia o que ela estava afirmando para o profeta. Então eu fui estudar, porque este texto só nos fala da viúva, e nos fala que o marido falecido era alguém que temia o Senhor.
Então eu fui estudar e entender historicamente, pastor Everton, quem era o marido dessa viúva. Porque me deu uma certa curiosidade. Alguém que temia tanto ao Senhor, a ponto dela poder requerer diante do profeta uma ajuda da parte de Deus. Então me deu uma curiosidade de saber quem era este homem. E nos conta a história que este homem, ainda lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, era Obadias. Um homem que foi mordomo do rei Acabe. Era um homem que tinha um cargo, era um homem que estava a serviço do rei, e que em tempos tão difíceis, era um tempo difícil, um tempo onde o profeta Elias ainda tinha profetizado a escassez da chuva. Então se vivia um tempo difícil naquela época. Tempo difícil, segundo, porque quem reinava era Acabe junto com Jezabel. Jezabel todos conhecem na história, uma rainha que era tão destemida, uma rainha que para realizar as suas vontades não media esforços para mandar matar, mandar perseguir. Então naquela época havia um problema. Os homens de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, missionária Márcia, eram perseguidos. Então Obadias, no silêncio, um servo de Deus, um homem de Deus, Johnny, esconde 100 profetas de Deus numa caverna e os mantém por 3 anos a pão e água. Onde você quer chegar com isso, missionária Bruna? Obadias era um homem que tinha tanto temor de Deus, que ele sabia que apesar de estar a serviço de Jezabel e de Acabe, como temente a Deus, como servo de Deus fiel que era, não poderia deixar que os verdadeiros profetas de Deus passassem por aquela perseguição, fossem mortos por aquela mulher, no meio a tanta maldade e tanta iniquidade. Então Obadias tem uma atitude de coragem. Esconde 100 profetas de Deus dentro de uma caverna e os mantém a pão e água por 3 anos. Eu só posso entender quando eu leio isso, que era um homem que primeiramente tinha temor de Deus. Segundo, era um homem que tinha a sua visão focada no reino de Deus primeiro, missionária Márcia. Era um homem que compreendia as coisas espirituais. Era um homem que sabia viver o sobrenatural de Deus. Porque alguém que via todo o tempo Jezabel mandando matar, mandando sacrificar, cortar a cabeça com tanta facilidade, põe em risco a sua própria vida para a ponto de ouvir a voz de Deus e mandar guardar 100 homens de Deus. Era alguém que verdadeiramente compreendia o sobrenatural de Deus. Era alguém que verdadeiramente acreditava no que Deus poderia fazer. Rabaia sou. Então, nessa primeira passagem eu já vejo algo tremendo, missionária Márcia. Um líder de uma casa, um homem que estava à frente, priorizou as coisas de Deus. Enquanto vivo, priorizou o mundo espiritual. Enquanto vivo, priorizou o reino de Deus. De que andarabacaio. Enquanto vivo, fez valer aquele versículo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Rabaia sou. Era um homem que estava plantando no reino, missionária Márcia. Tereque saio. Ainda que todos em volta não entendessem, talvez, quem sabe, se ele pensasse em falar para a esposa e compartilhar: olha, eu estou guardando 100 profetas lá dentro da caverna. Quem sabe até ela poderia ter dito: você é doido, homem, como que você vai fazer isso? Jezabel vai te matar. Mas ele tinha a certeza e a convicção do sobrenatural que ele vivia. Ele tinha convicção de priorizar o reino de Deus. Ele tinha convicção de primeiro plantar para o reino de Deus. Aleluia.
Rabaia. Então nessa noite, o Senhor já está falando conosco. Eu vejo uma família com problemas. Eu vejo uma família passando por uma situação difícil, mas eu vejo uma família crente. Em momento algum o Senhor me fala que é culpa do demônio. O Senhor nem eu também tão pouco me fala que porque são crentes não vão passar por luta, não vão passar por dificuldade. O texto nos ensina e nos mostra: estavam passando por dificuldade e temiam ao Senhor e eram crentes. Sabe o que eu digo para você? Da parte do Senhor, pode ser que você entrou por essas portas nessa noite, com a sua família passando por dificuldade, com a sua família, passando por problemas. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você é cristão, não ache que isso não é normal, não ache que é algo que é impossível de acontecer com você. Eu quero te dizer que você pode sim passar por situação difícil, mas o que você pode é aprender junto comigo nessa palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque existem alguns apontamentos aqui da parte do Senhor que vai te fazer sair daqui vitorioso, vai te fazer sair daqui assim como eu, pensando de forma diferente, acreditando de forma diferente, porque há um renovo para a tua vida da parte de Deus chegando nessa noite. Ramanto e assou. Hoje é culto da família, e que o Senhor ministrou para mim em casa: filha, você vai ministrar para famílias. Eu quero falar com famílias. Não importa qual é a sua estrutura familiar. O texto nos traz uma estrutura de família de uma viúva com duas mães. Eu não sei se você tem esposo em casa. Eu não sei se você não tem esposa. Eu não sei se você tem filhos, se você não tem filhos. O que importa é que o Senhor está falando para famílias nessa noite, independente da tua estrutura familiar. De que anda ramanto e assou. A segunda coisa que eu já entendo aqui nessa palavra, algo muito forte. Essa mulher, primeiro, ela teve o direito de requerer, porque alguém se levantou num tempo como cabeça espiritual da casa, como coluna espiritual da casa. Quem sabe você está numa situação difícil e não está entendendo. E quem sabe porque você está buscando sozinho ou sozinha, ou não há ninguém buscando, você cruzou os braços também. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para... Precisa alguém se levantar. Precisa alguém assumir a posição de coluna espiritual da casa. Precisa alguém se levantar na presença do Senhor como coluna espiritual da casa. Aleluia. Chega um momento então que o profeta, entenda bem as curiosidades. O que é que você tem em casa? O Senhor pergunta para a viúva. O que é que você tem em casa? E eu imagino aquela viúva, Jonas, pensando: o que eu vou dizer para esse homem? Será que ele não está vendo a minha situação difícil? Será por que ele acha que eu vim em busca dele? Para ele me ajudar? Para ele interceder por mim? Para ele fazer alguma coisa? Então ela diz: eu só tenho um pouco de azeite numa botija. Eu só tenho um pouco de azeite numa botija. E eu quero abrir algo aqui da parte do Senhor com a igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Quando o Senhor mandou eu perguntar: o que é que você tem em casa? O Senhor está dizendo assim: ei, não se preocupe em querer copiar as ferramentas do vizinho. Não se preocupe em querer usar aquilo que o vizinho usa.
O Senhor está te perguntando o que é que você tem em casa, porque o Senhor quer fazer um milagre a partir daquilo que você tem em casa. O Senhor está te perguntando qual é a sua ferramenta de trabalho, qual é a sua ferramenta que está armazenada no teu comando, porque o Senhor quer fazer um milagre a partir daquilo que você detém. Vocês não estão entendendo. Aleluia, vou ser mais clara. Ramanto Yasso. Meu Deus, eu só sei fazer pão. Faça pão. De que andaraia. Eu só sei vender roupa. Venda roupa. O que é que você tem em casa? Você já vai compreender a totalidade do texto. Deus vai trabalhar a partir da ferramenta que você tem. De que andaraia. Ai, eu sinto tão forte a presença de Deus, amados. É noite de transformação aqui. Aleluia, eu creio. Meu Deus. Então o profeta começa a desenhar a estratégia para aquela mulher. Porque, irmãos, Deus é estrategista. Deus é estrategista. Foi por isso que quando Deus mandou Samuel chamar Davi, ele sabia por que quem estava chamando. Você pensa que Deus não estava observando Davi derrubando o urso e o leão, defendendo a ovelha, defendendo o rebanho? Ei, eu imagino Deus, Johnny, olhando lá de cima para Davi e pensando: não, esse aí vai ser o próximo rei. Esse aí vai ser o próximo rei de Israel, missionária Cecília, porque ele maneja como ninguém. Ele tem coragem, ele tem virtudes que os outros não têm. Ei, para defender o rebanho dele, para defender o povo dele, para defender aquilo que eu coloquei para ele cuidar. Ele maneja as pedrinhas na mão como ninguém. Você está entendendo? Você é responsável pela tua família, para defender o teu povo. Deus vai te capacitar naquilo que você maneja como ninguém, para defender o teu povo da crise, da opressão, da escravidão. Deus vai te capacitar a partir daquilo que você tem, que você maneja como ninguém. De que andaraia. Não é da mão da missionária Bruna, não é da mão do pastor Jefferson, não é da mão da pastora Daniele, é das tuas mãos que vai vir a vitória, porque o Senhor vai fazer você prosperar. Aleluia. De que andaraia. Meu Deus, existe um outro ponto nessa história que me instiga, Jonas. Então o Senhor fala para a mulher assim: então, pegou o azeite aí, minha filha, pega os 2 filhos, entra pela essa porta, fecha a porta, fecha a porta e deita esse azeite aí. Amados, quando a gente fala de fecha a porta, eu imagino de alguém que se recolhe. Eu imagino alguém que se fecha pelo lado de dentro. O profeta deu estratégia. Passo a passo o profeta foi desenhando. Então chega nesse passo, o profeta diz: ei, entra aí, fecha a porta. E quando eu escuto essa palavra de fecha a porta, essa frase de fecha a porta, 2 coisas o Senhor fala comigo. Primeiro, o Senhor estava dizendo assim: ei, a estratégia que eu dou para você é para você e para os seus filhos só. Fecha a porta porque eu não quero que ninguém veja. Fecha a porta porque eu não quero que o inimigo comece a perceber. Fecha a porta porque eu não quero você contando aquilo que eu estou desenhando o projeto para você com os demais. Não é todo mundo que está preparado para ouvir o projeto que eu tenho contigo. Não é todo mundo que está preparado de que andaraia para querer que você cresça, para querer que você prospere. Rabaia sol. Aleluia. O que tem de crente carnal doido para ver a tua derrota, meu amado. Meu Deus. Mas Deus trabalha na vida dessa mulher. Fala para ela: filhinha,
fecha a porta, fica caladinha. Filhinha, fecha a porta e bloqueia a visão de quem está para fora. Não é todo mundo que eu quero compartilhando do lado de dentro contigo. Tem gente que é para ficar pro lado de fora. Não é todo mundo que eu quero que ande lado a lado contigo. Fecha a porta, porque estou separando você e tua família. Fecha a porta. Fecha a porta, porque aquele que não está entendendo o mistério que eu estou trabalhando na tua vida tem que ficar pro lado de fora. De que andaraia. Quando o Senhor me fala, Yuri, em porta fechada, todo mundo fechado, o Senhor também me fala em intimidade, oração. O Senhor estava dizendo: ei, deita esse azeite aí, minha filha, ora por esse azeite. De que andaraia, não é? O profeta não falou assim: ei, sou eu que vou orar no azeite. O profeta falou para ela: ei, fecha a porta, deita o azeite. A ordem era para ela. O profeta não disse: ei, só senta no sofá, continua assistindo novela, que eu vou fazer o trabalho para você. O profeta deu uma ordem para ela, amados. Você está entendendo que o mistério é contigo? É contigo, amado, que Deus quer. O Senhor está dizendo: ei, desce na olaria, me busque na madrugada, desce no joelho, me busque de todo coração, de todo entendimento, de toda a vossa alma, e tu vai ver o que eu vou fazer. Porque enquanto tu está na oração, enquanto tu está na minha presença, eu estou te dando estratégia, eu estou te mostrando oculto, eu estou te mostrando aquilo que ninguém mais vê, eu estou te mostrando Rabaia, sou um poço que para todo mundo está entulhado, mas eu estou te mostrando que tu vai cavar água desse poço. Eu estou te mostrando de que maneira tu vai tirar os pedregulhos de cima do poço, de que maneira tu vai tirar as pedras, e desse poço vai jorrar água. Ai, de que anda ramanto e assou. Meu Deus. Então essa mulher, os filhos começam a pedir as vasilhas emprestadas para os vizinhos. E vem que vem vasilha. Então começa a se encher tudo de azeite. Começa a se encher tudo de azeite. E quando começa a se encher tudo de azeite, a multiplicação. E depois que vem a multiplicação, então o Senhor fala para ela assim: encheu tudo? Acabou? Então agora você vai. De novo, o profeta dá uma ordem para ela: vai e vende tudo. Paga tuas contas, paga tua dívida e vive do resto. Deixa eu te dizer, quando Deus usa o verbo aqui, numa ordem, vai, eu já entendo algo aqui. Vai, do verbo ir, é um verbo que me traz à memória movimento, atitude. O que o Senhor está dizendo para essa mulher: ei, é para você, não é para você ficar parado olhando para as botijas toda cheia. Meu Deus, sabe por que o Senhor está dizendo? Porque quantas vezes eu vejo tantos crentes, faz campanha, ora, mas não sabe o que fazer na hora de entrar em ação, na hora de entrar em movimento, na hora de ter atitude na presença de Deus. Não tem, fica parado pensando: o que eu vou fazer com esse monte de azeite? Ninguém me fala o que é para eu fazer com isso. Amados, Deus está dizendo para você, trocando em miúdos: estudou a matemática? Vai e ensina. Vou pegar o Johnny aqui para não pegar ninguém, que é meu parceiro já. É meu parceiro, toda vez que eu prego ele veio e Deus manda eu pegar ele. Mas ele sabe que é amor demais. Deus mandou estudar matemática, capacitou, permitiu fazer a faculdade. Então agora pega a matemática, meu filho, e espalha currículo, ensina, vai atrás. Movimento. Deus quer movimento. Deus promete.
Deus faz promessa para mim e para você, mas Deus exige de mim e de você o movimento. Deus vai usar a ferramenta que você tem, mas o movimento vai vir de você. Deus não vai descer na terra e fazer um movimento por você. É como Deus hoje me deu um chacoalhão. Eu queria ir dar uma passeada. Deus falou para mim: não, tu vai pregar a minha palavra. Movimento, eu te dei, eu te capacitei, tu estudou, agora chegou a hora de guerrear com a minha palavra. Aleluia! Você está entendendo ou não, amado? Glória a Deus. Deus deu uma ordem para aquela mulher: vai e vende. Deus queria uma atitude dela. A tua vitória depende da tua atitude. A tua vitória depende da tua atitude. Você está entendendo o que Deus está falando? O problema não é você ter entrado por essas portas cheio de problema dentro da tua família, cheio de problema na tua vida financeira, cheio de problema na tua vida conjugal. O negócio é você começar a colocar em ordem, você começar a colocar em prática aquilo que Deus manda você fazer. Está com problema na vida conjugal? Tem hora que Deus vai falar para você assim: ei, minha amada, para de falar um pouco, só se cala. Você fala demais. Mas se você está orando, Deus muda ele. E Deus está falando: eu quero mudar você. Eu quero trabalhar em você. Estou te ensinando a passar no vale, estou te ensinando a passar no deserto. O problema é que dói a gente ter atitude na presença do Senhor. É mais fácil a gente só ficar orando. E Deus está falando: não, eu quero que você tenha atitude. Tem horas que Deus vai falar para você: vai lá e pede perdão. E aí você vai dizer: mas eu não fiz nada. Mas Deus quer que você vá lá e libera perdão. É com você que Deus quer trabalhar. Tem horas que Deus vai falar para você: ei, vai lá e confessa teu pecado. Aí estreitou. Não, Deus sabe. Deus sabe, mas Deus quer ver se você tem a capacidade de procurar o seu líder, se humilhar na presença de Deus, confessar. Deus quer atitude minha e sua. Então Deus pega e fala para essa mulher: vende tudo, minha filha. Vende tudo. Vende tudo. Porque eu sou um Deus de movimentos. Eu sou um Deus que trabalha de ações. Eu não sou um Deus que fica estagnado. Abraão, Deus cumpriu a promessa, foi pai de multidões, pai de grandes nações. Mas primeiro teve que ter o quê? A obediência, a ação, sair do lugar. Quando Deus pega e fala para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus estava falando para Abraão: sai do comodismo, sai dessa inércia, que eu vou te levar para a terra distante. Eu vou te fazer pai de multidão, sim, mas primeiro eu preciso de uma atitude tua. Aleluia. Tem gente que escuta a promessa e fica sentado achando que a promessa vai se cumprir, cair no colo, realizada. E Deus está ensinando que tem que marchar para tomar posse da promessa. Deus falou: você vai ser um levita valoroso, vai ser uma pregadora valorosa. Ei, quem sabe você vai ser um ministro de louvor. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez. Ou quem sabe ainda voltando para a família, quem sabe Deus falou assim: não, vou trabalhar na vida do teu esposo, ele vai caminhar contigo. Vou trabalhar na vida da tua esposa, vou trabalhar no teu financeiro. Mas o Senhor primeiro quer uma atitude sua. O Senhor primeiro quer movimento na tua vida. Chega de crente estagnado. O Senhor não te trouxe só para você ficar ocupando um lugar na cadeira da igreja, pensando até o próximo culto, de domingo a quarta que vem eu volto para minha rotina, só assisto TV. Não. O Senhor tem um propósito contigo na terra.
Vai falar de Jesus para o teu colega de trabalho. Vai falar de Jesus na tua faculdade. Vai falar de Jesus para o vizinho. Vai falar de Jesus nesse WhatsApp que muitas vezes não sai do WhatsApp. Mas vai fazer a minha vontade. Então assim eu vou te prosperar. Aleluia. Para fechar com chave de ouro, tem algo nessa palavra que eu só entendo que foi possível. Todo o mover de Deus na vida dessa mulher e dessa família, na vida dessa viúva e dessa família. Porque quando o Senhor, por exemplo, falou: entra, fecha a porta tu e teus filhos. Eu entendo que eles entraram, pastor Everton, numa concordância. Os três juntos. É para fazer o que Deus está mandando, vamos fazer. Muitas vezes queremos que o Senhor opere o milagre na nossa casa. Mas aí na hora de fazer entramos em discussão. Um quer viajar, o outro quer comprar carro. Um quer pagar conta, o outro quer ofertar na igreja. Meu amado, Deus só opera na união. Deus só opera na concordância. Enquanto tiver na relação familiar, um querendo puxar para um lado, outro querendo puxar para outro, eu vou te dizer que nada vai mudar dentro da tua casa. Nossa, missionária, como você é negativa. Não, sou realista. Nada vai mudar dentro da sua casa enquanto os dois, ou enquanto os demais que estão não estiverem trabalhando na mesma sintonia, na mesma visão, em concordância. Deus não pode operar. Porque Deus, a sua própria palavra nos ensina, Ele não trabalha na divisão. Casa dividida, reino dividido não subsiste. Quem opera em reino dividido é Satanás. Então se há divisão, Deus não pode operar. Então o que eu faço, missionária? Porque meu esposo não está na presença de Deus. Então quem sabe agora não é o momento de você impor nada. É o momento de você ceder, para você ganhar o seu esposo no testemunho. E daqui a um tempo ele vai começar a concordar com você, entrar na mesma visão que você. É por isso, meu amado, que é só no joelho, é só fechando a porta, buscando intimidade na presença de Deus, para você entender aquilo que Deus mesmo vai te dar estratégia. Porque quem tem hora que a colega vai te dar um conselho, mas não é o conselho da colega que vai resolver. Porque graças a Deus, Deus é personal, se fosse usar uma palavra chique para o dia de hoje, atualizada. Ele é personal. Ele trabalha particular com cada um, porque Ele sabe como trabalhar na alma de cada um. Ele sabe trabalhar na particularidade de cada um. Deus não vai dar a mesma receita que funcionou para mim, que vai funcionar para Josi. Deus vai trabalhar no particular com cada um. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia não fala, estou encerrando, mas eu imagino uma família feliz depois de tudo isso, vendendo tudo que tinha, vendendo todo o azeite, vendendo todo o azeite, pagando a dívida e vivendo do resto. Aleluia. Dessa forma, eu quero concluir essa mensagem te afirmando que quando você entender esses apontamentos da parte de Deus e começar a colocar em prática a palavra de Deus, tem que ser empregada na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia. Então eu quero te dizer que o azeite também da sua casa, o milagre
Ele já aconteceu, porque eu creio que a partir de hoje, pessoas que aqui estão, que você entrou por aqui, desesperançado, você entrou por essas portas, desacreditado, você vai sair daqui de maneira diferente, você vai sair daqui de cabeça erguida, você vai sair daqui esperançoso, você vai sair daqui acreditando que enquanto você está ouvindo a palavra aqui, comendo desse rolo de Jeová, enquanto você está aqui se alimentando da palavra de Deus, Deus já está operando um milagre de que andaraia em teu favor na tua vida.